Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Você está no canal Última Hora, eu sou o pastor Oliveira e quero compartilhar para você uma porção da palavra de Deus na meditação de hoje. Muito bem, hoje nós temos pela frente a carta aos Efésios, do capítulo 4, no versículo 17 a seguir, e o editor colocou aqui uma nota de título, dizendo assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Gentios aqui significa as nações, o outro povo, os outros povos que vivem sem Deus, que vivem sem o testemunho de Deus, que não se santificaram através do conhecimento e da experiência vivida com a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ler nesta carta, no capítulo 4, versículo 17, o texto sagrado diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, Cristo não ensinou isso para vocês. Vocês não aprenderam isso com Cristo. Bom, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para ter o que repartir com os que têm necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas somente o que for bom para edificação e dar graça àqueles que o ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Muito bem. É muito propícia essa palavra. Na verdade, nós estamos nos convertendo todos os dias da nossa vida. A cada momento da nossa vida, nós estamos experimentando uma experiência nova com Cristo, na carreira da fé, no caminho para Jerusalém celestial. E esta palavra é muito oportuna, e eu quero falar aqui principalmente com aqueles irmãos que são novos convertidos, que acabaram de conhecer a fé, que estão chegando agora para a igreja. O que Paulo está ensinando aos Efésios, né, a igreja que estava em Éfeso, é que, ao abraçar a fé em Cristo Jesus, eles deveriam se separar necessariamente dos antigos costumes, os quais eles haviam vivido antes de conhecer a Cristo. Agora vamos trazer isso para a nossa época. Nós, agora, nesta pós-modernidade, que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, havendo crido na mensagem do Evangelho e aceitado a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que nos proporciona o novo nascimento e a oportunidade de ser novas criaturas, então nós temos que deixar os costumes que nós tínhamos lá no mundo. Agora aqui, se você quiser separar doutrina bíblica de usos e costumes, o problema é seu. O problema é todo seu. O problema não é da Bíblia. O problema não é de Deus. O problema é seu. Por quê? Se você errar, se você cometer o erro,
e você aprovar o erro, você vai se desviar e voltar para o mundo. Porque veja a advertência desta escritura. Os gentios, ou seja, o homem que está lá no mundo vivendo sem Deus, sem o temor de Deus, mentindo, enganando, sendo fraudulento, sendo presunçoso, orgulhoso, soberbo, avarento, arrogante, esse homem, ele está com seus sentidos entenebrecidos, ou seja, o sentimento dele é todo mau, é todo ruim. Ele está totalmente endurecido por duvidar da palavra de Deus, por não crer na palavra de Deus. Esse homem está totalmente com o seu coração negro, entenebrecido. Ele não tem luz dentro de si. Ele está seguindo os sentidos do engano, do pecado. Aquilo que ele sente que é bom, não é coisa boa. É a ação do pecado daquele que está no mundo. Mas o apóstolo do Gentil nos adverte nesse texto, dizendo assim: você não aprendeu assim com Cristo. Esses costumes do mundo não estão contidos na mensagem do Evangelho. Isto é, se você ouviu de Cristo, se você aprendeu com Cristo durante a pregação do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que enquanto nós pregamos o Evangelho, Cristo está ensinando o pecador, ensinando o homem, ensinando a mulher, tá? O que diz respeito à santidade, o que diz respeito à pureza, o que diz respeito ao arrependimento de pecado e o que diz respeito à mudança de vida. Cristo está ensinando isso no seu íntimo, dentro do seu coração. Cristo está ministrando isso para você enquanto nós pregamos o Santo Evangelho. Depois que você experimenta a mensagem do Santo Evangelho e crê nele, o seu sentido muda. Ou seja, o seu sentimento, aquilo que dentro de você operava trevas, agora está iluminado, agora tem luz. E depois que você tem luz dentro de você, você precisa entender isso aqui. Existe 6 nãos que Paulo coloca aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, tá certo? Que é para a gente ouvir e praticar. Não adianta nada você ouvir e não praticar. Olha só, o primeiro não. Você pode até ficar irado, mas você não pode pecar. A ira tem um limite, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O segundo não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você ficar irado, antes de anoitecer, você se arrependa e você procure reconciliação. Porque ao adormecer, você não sabe se você vai acordar e vai se despertar na eternidade diante do tribunal de Cristo para dar conta da sua vida e dos seus pecados. Então, não se ponha o sol à sua ira. O terceiro, não dê lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo significa voltar lá e praticar aquelas obras que nós praticávamos quando estava lá no mundo. Então, não é para dar lugar ao diabo, tá certo? Não é para dar, como diz, licitude à ação satânica. Permitir, pela prática do pecado, que Satanás tenha legalidade na sua vida, que torne para ele legal. Né? Porque quando você autoriza o maligno a entrar na sua vida, você legislou uma lei sobre você mesmo, permitindo que Satanás destrua você. Tá certo? Então, esse terceiro não é não dar lugar ao diabo. Então eu venho aqui para o quarto não, no versículo 29. Não saia da vossa boca palavra torpe. Antes você xingava, chamava palavrão, dizia palavras torpes, não faça mais isso. Você deve santificar os seus lábios com os quais você glorifica o nome do Senhor e testemunha das coisas maravilhosas de Deus. No versículo 30, nós temos aqui o sexto não. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, quando você recebe a Cristo como Salvador,
Deus enviou para o teu coração, enviou para o meu coração o Espírito Santo da verdade, que ele selou o nosso espírito para Deus, como propriedade do Senhor, para que nada, ninguém mais tenha poder sobre nós, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que essa palavra traga para todos nós edificação. E você, mude seus costumes, tá? Mude seus costumes íntimos e mude também seus costumes externos, porque aqueles costumes externos levarão você, aleluia, de volta à velha criatura. Vai conduzir você de volta ao mundo, tá? Quem pratica as obras da carne, como quando estava no mundo, apertou a tecla de retrocesso para voltar para o mundo. Essa não é a vontade de Deus. Vamos santificar a nossa vida. E eu quero encerrar essa mensagem com a palavra que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Né? Essa palavra é fundamental. Né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a santidade acontecendo. É nós nos desviando dos tropeços colocados por Satanás no nosso caminho e santificando as nossas vidas. Escolhendo não andar pelos caminhos de Balaão, pelos caminhos do engano e pelos caminhos da mentira e da falsidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós e que a nossa vida, nossa peregrinação nesta terra seja de sucesso, seja de santificação. Aí você poderá abrir a sua boca e dizer assim: eu sou um servo, eu sou uma serva do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu me comporto, desde a minha pele até o íntimo do meu coração, o mais profundo da minha alma, eu me comporto como um cidadão, como uma cidadã do céu. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ah, sim, a propósito, se você gostou, compartilha com um amigo, me ajude a espalhar a palavra de Deus, que é esse o meu propósito. Deixa um like aí para que o YouTube entenda que você gostou e possa também nos ajudar a levar avante esta mensagem. Se inscreva no canal, convide uma pessoa para se inscrever no canal, uma pessoa que não seja crente ainda, para que ele ouça a palavra de Deus. E aqueles que são, para que sejam edificados pela mensagem do Evangelho. Até a próxima mensagem. Fique com Deus. Deus vos abençoe.